Você virou o celular de cara para baixo, prometeu que agora ia trabalhar de verdade, e mesmo assim olhou para ele umas 40 vezes, sem que ele tocasse, sem que vibrasse, sem que chegasse absolutamente nada. A mão foi sozinha, desbloqueou, passou o dedo numa tela qualquer e voltou. E você nem lembra de ter decidido fazer isso. Só que isso quase nunca acontece quando ele está no outro cômodo, e você não amanheceu mais disciplinado naquele dia. Você só amanheceu mais longe dele. Nos próximos minutos, você vai entender por que a sua mão faz isso sem te pedir licença, vai parar de carregar culpa por uma briga que ninguém ganha no grito e vai sair daqui com uma coisa só para mudar, uma coisa boba, que não custa dinheiro, não exige baixar aplicativo nenhum e dá para fazer hoje mesmo, antes de você dormir. Não é método de 10 passos, não é detox de 7 dias, não é jurar de pé junto que agora vai ser diferente. É uma variável só. E ela é tão simples quanto trocar um objeto de lugar dentro da sua casa. E se você quer parar de terminar o dia com aquela sensação ruim de ter ficado ocupado o tempo inteiro sem ter entregado nada, já curte esse vídeo e se inscreve para evoluir comigo. Porque aqui a gente não vende milagre nem fórmula mágica. A gente mexe nas coisas pequenas que mudam o seu dia de verdade. Bora! Olha, a história que te contaram e que você provavelmente repete para si mesmo toda semana é que foco é uma questão de força de vontade, que existem as pessoas focadas, que são fortes, que sentam e ficam sentadas, e existem as pessoas como você, que são fracas, que se distraem, que precisariam se controlar mais. E como a explicação é essa, a sua solução sempre foi a mesma, que é prometer. Amanhã eu não pego no celular de manhã. Hoje eu só olho depois do almoço. Agora eu vou me controlar. E dessa vez é sério mesmo. E eu entendo por que essa história parece certa, porque de vez em quando ela funciona. Tem aquele dia em que o prazo está estourando, o coração está acelerado, alguém está esperando por você, e aí você realmente fica 2 horas sem tocar no aparelho, e isso vira uma prova contra você mesmo. Prova de que dá, prova de que é possível, prova de que quando você quer, você consegue. Aí você chega na conclusão mais cruel que existe, que nos outros dias você simplesmente não quis o bastante. Só que esse dia do prazo estourado não é o seu dia normal. Ele é uma exceção movida a medo. E medo não é um plano. Medo é uma emergência. Você não vai viver com o coração acelerado o ano inteiro só para conseguir terminar um relatório, estudar uma matéria ou escrever uma mensagem que você está enrolando para mandar. Se a sua única estratégia de foco é o pânico, você não tem estratégia nenhuma. Você tem sorte de vez em quando. E tem um furo ainda maior nessa história, que é o seguinte: você não decide pegar o celular. Não existe aquele momento em que você para, pensa nos prós e nos contras e escolhe pegar, porque quando você percebe, o aparelho já está na sua mão e a tela já está acesa. E força de vontade é uma ferramenta que só serve para a decisão que você toma acordado, olhando para ela, então ela nunca chega a tempo nessa briga aqui. Ela chega depois, quando o estrago já aconteceu e só sobra a culpa. Agora deixa-me eu te falar a real sobre o que está acontecendo aí, porque é mais simples e menos grave do que você imagina. A sua mão não vai no celular porque você é fraco. Ela vai porque ele está a 30 centímetros dela. E é basicamente isso. A distância entre a sua mão e o aparelho é tão pequena que pegar não custa nada. E qualquer coisa que não custa nada, a gente acaba fazendo sem pensar, porque nem chega a ser uma escolha. É só a sua mão alcançando o que está no alcance dela. E tem até um estudo sobre exatamente isso. Em 2017, um professor chamado Adrian Ward, da Universidade do Texas, em Austin, testou quase 800 pessoas em provas de concentração. E quem tinha deixado o celular em outro cômodo se saiu melhor do que quem tinha deixado o aparelho ali na mesa. E o que ele viu que fecha a discussão é que não fez diferença nenhuma o celular estar ligado ou desligado, virado para cima ou virado para baixo, porque estar por perto já cobrava o preço sozinho. Mas na real, você nem precisa de cientista para saber disso. Você sente na pele toda semana. Repara em como você não fica pensando no celular quando ele está carregando na cozinha e você está no quarto. Você não teve nenhum surto de disciplina, não acordou uma pessoa melhor, não fez nenhuma promessa nova para si mesmo naquela manhã. O que mudou foi que a sua mão não alcançava. É a mesma coisa da bolacha em cima da geladeira, a mesma coisa do doce que você não come porque está fechado no armário lá de cima, a mesma coisa do controle da televisão do outro lado da sala num dia de preguiça. E quando você entende isso, a briga muda de lugar.
Ela sai do seu caráter, onde você vinha perdendo feio, e vai para um lugar chato e simples, que é quantos passos existem entre você e o aparelho. E isso é uma conta que você controla de verdade. Hoje, com as mãos, sem precisar virar outra pessoa antes. Então vamos para o que interessa, que é o que você faz a partir de agora, e eu vou te pedir uma coisa antes de começar, que é não transformar isso numa lista gigante de dicas, porque é uma coisa só, sempre a mesma, do começo ao fim, e essa coisa é a distância entre você e o aparelho. O primeiro passo é dar um endereço fixo para o celular, quando você vai fazer alguma coisa que importa. Não é esconder, não é castigo, é o aparelho ter um lugar onde ele mora enquanto você trabalha, do mesmo jeito que o sapato tem lugar e a chave tem lugar. Pode ser a gaveta do quarto se você trabalha na sala, pode ser em cima do armário da cozinha, pode ser dentro da mochila fechada no corredor. Escolhe agora, mentalmente, qual vai ser esse lugar na sua casa, porque se você não escolher antes, na hora você não escolhe nada. O segundo passo é o único critério que você precisa gravar, e ele não tem nada a ver com quanto você quer. Se dá para pegar o celular sem levantar da cadeira, não vale, e não adianta negociar com isso. Tem que exigir levantar, andar e de preferência abrir alguma coisa, uma gaveta, um zíper, uma porta. Não precisa ser difícil, não precisa ser impossível, precisa ser chato o suficiente para que a sua mão desista sozinha no meio do caminho, porque a sua mão é preguiçosa. E essa preguiça, pela primeira vez, vai jogar do seu lado. E eu preciso te falar de uma coisa que você provavelmente já faz e que não está funcionando, que é virar o celular de cara para baixo e em cima da mesa. Todo mundo faz isso, e faz com a melhor das intenções, achando que se a tela não está aparecendo, o assunto está resolvido. Só que virar para baixo não muda nada, porque a sua mão continua chegando lá do mesmo jeito e a sua cabeça continua sabendo que ele está ali a um movimento de distância, esperando. Colocar no silencioso também não resolve. Desligar também não resolve. E é por isso que você já tentou tudo isso e continuou olhando umas 40 vezes, já que o problema nunca esteve na tela acesa e sim na distância curta demais entre a sua mão e ele. O terceiro passo é a coisa que mais muda a vida de quem me escuta, e é o carregador. Tira o carregador de perto da cama e leva ele para a cozinha, para a sala, para o corredor, para qualquer lugar que não seja o seu quarto. Aí o celular passa a noite longe de você e você resolve duas coisas de uma vez. A rolagem infinita que rouba a sua hora de dormir e aquela primeira olhada da manhã que já te entrega o dia inteiro para os outros antes de você ter tomado um café. Se você usa o celular como despertador, compra um despertador de R$10. É o dinheiro mais bem gasto do seu ano. O quarto passo é começar pequeno, porque a maioria das pessoas erra querendo fazer isso o dia todo e desiste no segundo dia. Não é o dia inteiro. Escolhe um bloco, 45 minutos, ou o tempo de uma tarefa só, e nesse bloco o celular fica no endereço dele. Terminou o bloco, você vai lá, pega, olha o que quiser, sem culpa nenhuma, porque isso não é uma promessa de nunca mais, é um horário. Promessa de nunca mais é o que você já tentou várias vezes e não funcionou. O quinto passo é responder àquela objeção que já apareceu na sua cabeça agora, que é, e se alguém precisar de mim? Deixa o som alto e o celular no outro cômodo. Você escuta se tocar. Só que agora existe uma diferença enorme, porque uma ligação de verdade vai te fazer levantar e ir lá, e uma notificação qualquer não vai. E a maior parte do que te interrompe hoje é a segunda coisa, não a primeira. Se você tem filho pequeno, gente doente na família, plantão, escala, avisa as 2 ou 3 pessoas que realmente importam para te ligarem, em vez de mandar mensagem. E pronto, você fica acessível para quem precisa e some para quem só está passando o tempo. O sexto passo é para quando você não está em casa, porque o princípio continua o mesmo em qualquer lugar. No trabalho, o celular não fica ao lado do teclado, ele fica na bolsa fechada, na gaveta debaixo da mesa, no armário, dentro do casaco pendurado. No carro, ele vai para o porta-luvas antes de você dar a partida. Numa sala de aula ou numa reunião, ele fica no fundo da mochila, e não no bolso, porque o bolso é perto demais, e a mão chega lá sem você mandar. E o sétimo passo é a honestidade que eu te devo, porque um dia você vai levantar, atravessar a casa, abrir a gaveta e pegar o celular mesmo assim. Vai acontecer. E está tudo bem. Isso não significa que o plano falhou nem que você é um caso perdido. A distância não precisa ser intransponível.
Ela só precisa ser chata. E ela já está trabalhando para você mesmo nos dias em que você vence a chatice, porque nesses dias você pelo menos percebeu o que estava fazendo, e perceber já é uma vitória enorme perto de olhar umas 40 vezes no automático sem lembrar de nenhuma delas. Faz isso por uma semana e você vai reparar numa coisa engraçada, que é a quantidade de tempo que aparece do nada. Você vai terminar tarefas que estavam arrastando há dias, vai ler uma página inteira sem voltar 2 linhas, vai conseguir ouvir alguém falar até o fim sem aquela vontade estranha de conferir alguma coisa. E nada disso vai acontecer porque você virou uma pessoa mais forte. Vai acontecer porque você virou uma pessoa mais longe. E aqui tem uma verdade maior, que vale muito além do celular. A gente passa a vida tentando ganhar as brigas na hora da briga, na base do querer muito. E quase sempre perde, porque na hora da briga você está cansado, com fome, estressado, e a sua vontade é a menor do dia justamente ali. Quem parece disciplinado normalmente não é mais forte que você. É alguém que arrumou o ambiente de um jeito que a briga nem precisou acontecer. Não deixou o doce à vista, não dormiu com a televisão ligada, deixou a roupa de caminhada separada na noite anterior, e todo mundo olha e acha que é caráter. Então, da próxima vez que você se pegar dizendo que não tem foco, troca a frase. E em vez de perguntar o que tem de errado com você, pergunta o que está perto demais de você. Essa pergunta tem resposta prática, e a outra só tem culpa. Você não é uma pessoa sem foco. Você é uma pessoa com o celular a 30 centímetros da mão, o dia inteiro, todo dia, e isso não se resolve prometendo, se resolve levantando e mudando ele de lugar. Me conta aqui embaixo, nos comentários, onde vai ser o endereço do seu celular a partir de hoje. Se vai ser a gaveta, o outro cômodo, o alto do armário ou a mochila fechada. Porque escrever isso já te compromete um pouco mais do que só pensar. E se esse vídeo te fez enxergar a sua rotina de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve no canal, que aqui a gente continua mexendo nas coisas simples, que fazem a diferença de verdade. Te vejo no próximo.